Fala galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do quadro Biografia de Cientistas. No vídeo de hoje, o cientista que será apresentado será um cientista matemático. O nome dele é Eudóxio de Quinido. Você sabe quem foi o primeiro cientista a tentar descrever o movimento dos corpos celestes? Não? Você sabe quem foi o cientista que conseguiu elaborar uma relação entre os números irracionais? Também não. Então fica comigo até o final desse vídeo e você vai aprender um pouco sobre a vida e sobre as contribuições desse cientista matemático. Bom, para início de conversa, quem foi esse cara? Quem foi o Eudóxio de Quinido? O Eudóxio de Quinido foi um matemático, astrônomo e filósofo grego. Ele viveu aproximadamente entre 408 e 355 a.C. Você já deve imaginar que a gente não tem muitas informações sobre ele por ele ter vivido há muito tempo atrás. E naquela época a escrita não era muito forte. Inclusive, as coisas que a gente sabe sobre ele foram passadas em sua maioria pelo boca a boca, de forma oral. Mas a gente sabe que ele existiu devido às suas grandes contribuições, que serão apresentadas no decorrer desse vídeo. O Eudóxio viveu a sua vida inteira praticamente na cidade de Quinido, por isso Eudóxio de Quinido, que era um costume dos gregos de atribuir o nome da cidade ao nome da pessoa. Ele passou a maior parte da sua vida na sua cidade natal, onde ele chegou a fundar um observatório e uma escola na cidade de Quinido, na Grécia, que hoje em dia não existe mais, existe apenas as ruínas. Qual foi as suas maiores contribuições? Uma coisa interessante é que ele tem uma contribuição para cada área que ele se dedicou e também em forma cronológica. Por exemplo, na astronomia, a sua primeira contribuição, o seu primeiro trabalho foi sobre os períodos do ano. Quanto tempo tem um ano? Quanto tempo dura um ano? Em uma viagem que ele fez para o Egito, na cidade de Heliópolis, ele passou um tempo lá estudando e ele concluiu e escreveu seu primeiro trabalho, que um ano tem 365 dias e 6 horas. Esse foi o seu primeiro trabalho como cientista e foi na área da astronomia. Na área da matemática, para você ter ideia, o Eudóxio é considerado o segundo maior matemático grego clássico da história. Ele perde apenas para Arquimedes. Mas por que isso? Bom, primeiro porque ele foi o matemático que possibilitou a gente a usar o método de completar quadrados. Como ele fez isso? Ele fez isso a partir de um estudo dele, que ele proporcionou uma comparação entre os números irracionais. A gente sabe que os números irracionais quebraram a cabeça dos matemáticos durante muito tempo. E esse cara veio justamente para apresentar uma solução do que fazer com os números irracionais. O nome desse trabalho se chamava Teoria da Proporção e é bem simples de entender. Basicamente, a teoria da proporção proporciona uma comparação de comprimentos irracionais em formato de cruz. Antes dele existir, já tinha esse problema, mas ainda não sabiam como resolver. E depois disso, depois dele ter conseguido resolver esse problema, vem a sua outra contribuição, que é a integração usando o método de exaustão, que, como eu falei, é o método de completar quadrados que a gente conhece. É uma área da geometria. Então, a partir desse método da exaustão, o Eudóxio também pôde comprovar algumas outras coisas, como, por exemplo, alguns dos teoremas apresentados por Demócrito, como, por exemplo, o volume de uma pirâmide é 1/3 do volume do prisma de mesmas bases e altura. O volume de um cone é 1/3 do volume do cilindro com mesmas bases e altura. Então, a partir desses dois estudos, ele pôde abrir portas e solucionar problemas de muitas outras áreas da matemática. Agora, falando da sua maior contribuição, isso é um pouco curioso, porque a sua maior contribuição, o que lhe deixou mais famoso, não é necessariamente o que está correto. Olha que curioso. Eu estou falando das esferas concêntricas de Eudóxio.
As esferas concêntricas de Eudoxo é simplesmente a primeira tentativa de demonstrar a rota dos corpos celestes, a primeira tentativa de demonstrar o funcionamento do espaço, dos corpos celestes, dos fenômenos e etc. E por que eu disse que não necessariamente está correto? Porque ele tentou, naquela época, demonstrar isso que eu falei, o funcionamento dos corpos celestes, o seu movimento, e ele elaborou uma teoria. Mas essa teoria não estava certa. Só que, por ele ter tentado fazer isso há muito tempo atrás, 408 a.C., ele ficou famoso justamente por isso, por essa tentativa ousada e também por esse pensamento avançado. Eu vou ler aqui para vocês no que se baseava essa teoria. O sistema eudoxiano consiste de um determinado número de esferas de raios iguais em rotação, com eixos passando pelo centro da Terra. Cada eixo de rotação, por sua vez, também se rotaciona através de pontos fixos em outra esfera em rotação, gerando assim uma composição de movimentos. Isso dá para a gente pegar logo de cara aqui alguns dos erros de, por exemplo, um determinado número de esferas com o mesmo número de rotação, com os raios iguais. A gente sabe que isso não funciona porque os planetas possuem áreas e tamanhos muito diferentes entre si. Então, só por aí a gente já poderia eliminar essa teoria. Mas foi uma tentativa ousada e vale reconhecimento a esse cientista. Agora, falando algumas curiosidades sobre ele, a gente pode citar que por ele ter um conhecimento dos astros e por ter justamente essa observação dos astros, ele também percebeu algumas relações meteorológicas. E ele elaborou algumas coisas que foram passadas de geração para geração para o povo grego, como, por exemplo, os dias da vazante do Rio Nilo, e Rio Nilo, no caso da África, mas também serve. E também procuraria reunir indicações das variações meteorológicas, como eu falei, os dias vazantes, dias de chuva, período propício para a agricultura, esse tipo de coisa. Como, por exemplo, essa passagem. 12 de março, as Pleiades se põem. A estrela de Hera torna-se vermelha. Teremos sinais de alteração na temperatura. Está soprando vento sul, e se ele soprar mais forte, queimará os frutos do solo. Ou seja, aqui a gente tem condições meteorológicas e tem relações com a agricultura. Uma curiosidade também é que ele era um cientista bem cético. Ele combateu violentamente os horóscopos. Ele sempre dizia: quando o povo caldeu pretende fazer previsões e prognósticos acerca da vida de um cidadão com seus horóscopos com base na data de aniversário, não devemos dar crédito algum, pois as influências dos astros é tão complicada de se calcular que não existe na face da Terra quem consiga fazê-la ainda. Ou seja, ele tinha noção do quão complexo era aquilo e que não podia dar crédito a qualquer um sem uma base muito bem fundamentada. Bom, então foi isso, galera. Esse foi o vídeo de hoje, depois de um tempão, né? Eu passei 2 meses sem postar um vídeo aqui no canal, mas agora eu tô de volta e eu vou poder postar vídeos com mais frequências, pelo menos durante um certo tempo, enquanto os estudos não voltam. Eu tô meio que de férias agora, passou o Enem, passou toda essa pressão, e agora eu tô de boa para gravar vídeos e para continuar estudando e postando conteúdos aqui no canal. Muito obrigado se você assistiu até aqui, deixe seu like se você curtiu esse vídeo, compartilha com seus amigos ou com outras pessoas se você acha que isso pode ser útil para alguma coisa. E deixa aqui um comentário se o vídeo estiver ruim, no que eu precisar melhorar, ou então deixa um elogio se você achou que o vídeo foi bom. Muito obrigado e até a próxima.